Nós estamos com imagens ao vivo de Brasília. 2 aviões estão sobrevoando a base aérea de Brasília, escoltados por 2 caças. Transmissão ao vivo aqui na Jovem Pan News. Expectativa, claro, para a chegada, para a aterrissagem das aeronaves em Brasília com os brasileiros que deixaram o leste europeu. A saída ocorreu do aeroporto de Varsóvia, na Polônia. É a operação repatriação, justamente o governo federal nessa força-tarefa para resgatar brasileiros, também alguns estrangeiros. Aí na imagem já podemos ver a comitiva brasileira, inclusive o presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouco a gente vai destacar, inclusive, com a nossa repórter, atualizando as informações. Então, transmissão ao vivo, geração de Brasília, os aviões estão chegando. Daqui a pouco, a aterrissagem, chegada da Ucrânia, do leste europeu, na verdade, eles decolaram da Polônia, da capital Varsóvia. Então, daqui a pouco, todas as informações. É o avião da Força Aérea Brasileira com os refugiados já em território brasileiro. Daqui a pouco, todas as informações, inclusive, vamos acionar nossa reportagem de Brasília, geração de Brasília, capital federal. Bem, a gente daqui a pouco retoma a nossa entrevista com o professor. Falávamos justamente sobre a situação dos países que vão receber os refugiados. Agora, professor, tem uma outra questão que eu gostaria de tratar com o senhor, porque a gente tem noticiado praticamente todos os dias as sanções que são impostas à Rússia, as medidas que vêm sendo tomadas não somente pelos organismos internacionais, mas também pelas empresas, né? Eles estão tentando isolar a Rússia, não somente no campo econômico, mas também, de certa maneira, no aspecto cultural. As empresas deixando o país, serviços sendo suspensos. Como a população russa deve reagir a essa situação? E esse movimento de exclusão, ele pode crescer? Qual deve ser o impacto disso? Eu penso que é injusto, né, a gente discriminar todos os russos, né? A maioria da população não tem culpa do que está acontecendo, né? Eu acho que não é justo, né, essa ideia de culpabilizar todas as pessoas da origem nacional russa. Eu acredito que as sanções são importantes, mas eu acho que ela vai ter mais força em nível econômico, né? Eu acho que aí limitar as pessoas a um pequeno empreendedor que tem um restaurante russo, por exemplo, eu acho que é injusto e não se justifica, né? Mas o mundo tem que reagir a essa agressão. Foi uma agressão sem nenhuma justificativa e é preciso que tenha consequências sobre isso, né? Agora, generalizar isso para todas as pessoas de nacionalidade russa, eu acredito que isso não se justifica também, né, na minha opinião. Agora, professor, caso o conflito perdure, o senhor entende que a população russa deva fazer movimentos, protestos e possa até ocorrer um levante contra o presidente Vladimir Putin, porque até então ele gozava de um certo prestígio, sobretudo em relação à opinião pública, né? Não, com certeza. Eu acho que aí a população tinha um índice de popularidade muito alto, né, do presidente, e eu acredito que agora a população contempla essas sanções econômicas, as medidas econômicas acontecendo. Eu acredito que a população vai começar também a se mobilizar e a manifestar a sua insatisfação, que eu acredito que muita gente na Rússia já está insatisfeita e não concorda com esse tipo de agressão. Vamos aguardar agora os fatos, né, os próximos dias, para ver se a população vai realmente se mobilizar com mais força. Já teve tentativas de mobilização, mas vamos ver se vai ter mais mobilizações nesse sentido, né, que eu acho que é justo e a população tem que se mobilizar, porque as consequências que quem está sofrendo é o trabalhador, é a população em geral, né? As pessoas, digamos, os oligarcas e toda a classe dominante tem formas de escape, né? Por mais que sejam afetados, mas é diferente da população trabalhadora, da população em geral da Rússia, que vem sofrendo discriminação também com essa situação, que é lamentável, né? E voltando ao tema da imigração, a gente vê o drama humano nesses mais de 2,3 milhões de refugiados
que estão aí sendo obrigados a sair dos seus países, deixando suas vidas, sua história, seu dia a dia, né, seus negócios, seus empregos. É realmente um drama que deve provocar a empatia de todo mundo e de todas as pessoas, e que seja firme, e a gente espera que isso seja, tenha um cessar-fogo, que tenha uma negociação diplomática, que esse conflito não escale, não ganhe mais proporções, para que as populações possam voltar aos seus países e reconstruir a sua vida e o seu destino. Perfeito. Agora, professor, só um instante, por gentileza. Nós estamos com imagens ao vivo de Brasília. Os brasileiros e os estrangeiros vindos da Ucrânia já estão nesses aviões, imagens ao vivo. Encontro, inclusive, os repatriados estão em 2 aeronaves, um cargueiro KC-390 Millennium e também um Embraer Legacy. São quase 70 pessoas, são 42 brasileiros, 20 ucranianos e 5 argentinos, além de um colombiano. A nossa reportagem também trouxe há pouco a informação que 14 crianças estão nestes voos, além dos pets. 8 cachorros e 2 gatos estão sendo trazidos por esses aviões da Força Aérea Brasileira. Eles chegaram a fazer uma escala em Recife e agora já estão em território de Brasília. Inclusive, a nossa reportagem já está preparada. Luciana Verdolim, da capital federal em Brasília, vai trazer as informações da chegada dos brasileiros do leste europeu. Com você, Luciana. Olha, Daniel, o presidente Jair Bolsonaro está aqui para essa solenidade, né, de recepção dos brasileiros. Vários ministros também de Estado, ministro da Saúde, ministro do Turismo, da Defesa, da Justiça. Na questão, assim que eles desembarcarem aqui em Brasília, todos serão testados para a Covid-19. Como a Anvisa flexibilizou as regras aqui para a entrada no país, eles não vão precisar apresentar o teste na chegada. Então, o que vai acontecer? Eles vão ser testados e quem quiser vai poder ser imunizado. Quem, por exemplo, tiver o teste positivo para a Covid, vai ficar em quarentena em hotel disponibilizado aqui pelo governo brasileiro. Quem precisar ficar aqui em Brasília por alguns dias, isso também vai ser disponibilizado. E as companhias aéreas, segundo o governo, fecharam um acordo com o governo para levar os demais brasileiros para seus estados de origem. Então, esse deslocamento deve ser feito entre hoje e amanhã. Vale ressaltar que a expectativa é muito grande. A gente passou aqui em frente à base aérea, onde estão as solenidades. O KC-390, que é aquele avião de grande porte da Força Aérea Brasileira, escoltado por 2 caças F-5, também da Força Aérea. Esse grupo que chega aqui a Brasília já embarcou na Polônia, já fez escalas em Lisboa, em Portugal, em Cabo Verde, na África. Hoje cedo eles pararam em Recife, tomaram um café da manhã lá no Recife, embarcaram aqui para Brasília por volta das 9h45 e chegam a qualquer momento aqui na base aérea. Já estão no espaço aéreo do Distrito Federal e a expectativa é bastante grande, porque tem também familiares de pessoas que embarcaram nesse avião aqui na base aérea para esse procedimento de recepção. Vale ressaltar que são 42 brasileiros, 5 argentinos, 1 colombiano, 20 ucranianos. Seja ucranianos que têm algum tipo de relação com brasileiros que embarcaram nesse voo, seja ucranianos que têm parentes aqui no Brasil e serão devidamente alojados. Essa possibilidade dos ucranianos também irem ao Brasil foi exatamente por conta de um visto humanitário que foi estabelecido pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse visto dá a possibilidade deles ficarem por um tempo aqui no Brasil, um tempo de 3 a 6 meses, e se houver necessidade, ele inclusive pode ser prorrogado. Nesse grupo de 68 passageiros, a gente ainda tem 16 crianças, 12 brasileiras, 3 ucranianas e 1 argentina. Para distrair a garotada durante o voo, o Ministério das Relações Exteriores... Tá certo, aí Luciana Verdolim trazendo as informações dessa ação do governo brasileiro para repatriar brasileiros, claro, os nossos cidadãos que moravam na Ucrânia, mas também alguns estrangeiros. São quase 70 pessoas
são brasileiros, argentinos, também ucranianos, e um colombiano e 14 crianças. Diogo Schelp, rapidamente, só queria um rápido comentário em relação a essa ação do governo federal. É importante, nesse momento, estender a mão, né? Com certeza, era uma obrigação do governo brasileiro dar assistência aos brasileiros que foram pegos em meio à guerra. Agora, lembrando apenas que o governo brasileiro, demorou para se dar conta ou alertar os brasileiros que viviam na Ucrânia sobre o risco de guerra. Uma semana antes do início da guerra, países como Austrália, Israel, Estados Unidos já avisavam seus cidadãos que um conflito era iminente e era preciso sair do país caso quisessem se proteger. Agora eu retomo a entrevista com o professor Dr. Leonardo Cavalcante da Silva, analisando um pouco o fluxo migratório decorrente da guerra na Ucrânia. Professor, gostaria de um comentário do senhor justamente dessa ação do governo brasileiro para repatriar brasileiros e também esse apoio a cidadãos de outras nacionalidades. Importante medida ou o senhor concorda com o Diogo Schelp? Essa decisão deveria ter sido tomada há mais tempo. Eu acho que a medida é bem-vinda, é importante, né? A gente sabe que veio não só os brasileiros, mas também cidadãos do Mercosul, né? Como argentinos, né? Colombiano e também ucranianos que têm vínculos familiares aqui, que foi possível. Eu acho que a gente tem que pensar que essa é uma ação extremamente bem-vinda e que alinha o Brasil à maioria dos países do mundo que estão realmente críticos com essa situação e sensíveis a esse drama, que é o drama do refúgio e é o drama da imigração, né, que essa guerra tem provocado. Agora a pergunta de Diogo Schelp. Professor, a gente está vendo um aumento da repressão política na Rússia, o governo russo reprimindo quem protesta contra a guerra, e agora acabou de sair a informação de que há uma mudança na lei russa para que aqueles que receberem a convocação via e-mail para a guerra e não forem se alistar, estarão cometendo um crime e serão presos. Há a possibilidade também de que a gente veja um aumento de exilados políticos russos procurando, né, asilo em outros países? Isso é possível, né? Também vai se somar ao drama do refúgio, né? E vai coincidir um outro instrumento jurídico que é o asilo político, né? Mas eu penso que agora o drama maior realmente desses refugiados, são mais de 2 milhões, e é aí que todos os governos do mundo têm que concentrar esforços para acolher essas pessoas, dar devidas condições de vida, né? Sobretudo a mulheres e crianças, né? Muitas mulheres e crianças que estão saindo e abandonando suas casas. Então é preciso uma concertação internacional de todos os países, com muita sensibilidade e solidariedade a essa população que está sendo deslocada forçosamente por uma guerra injusta que está ocorrendo e está afetando todo o globo em diferentes áreas, na área econômica, na área social, na área cultural, na área do emprego, mas também na área do refúgio e da imigração, que é um drama o que está ocorrendo nesse momento. E o Brasil não pode ficar de fora dessa concertação internacional e acolher também as pessoas refugiadas da Ucrânia. No momento, serão poucas as pessoas que devem vir ao Brasil, mas talvez no médio ou longo prazo a gente possa acolher o maior número de refugiados e refugiadas procedentes da Ucrânia.